Você sabia que muitas pessoas idosas não morrem por doenças, mas por hábitos invisíveis que as desgastam silenciosamente? Não é o coração, não é o câncer, não é a velhice, pelo menos não como te contaram. É algo muito mais sutil e muito mais comum. São pequenas decisões que tomamos todo dia. Ou pior ainda, as que deixamos de tomar. Coisas que parecem inocentes, até normais, mas que com o tempo vão apagando o corpo e o ânimo sem que percebamos. Hoje quero falar sobre isso. 5 razões pouco conhecidas, mas profundamente reais, que estão encurtando a vida de milhares de idosos todos os anos. Não por descuido, não por culpa, mas por desinformação. E não, esta não é uma mensagem alarmista. Não vim para assustar, vim para informar, para te ajudar a ver o que às vezes custa aceitar, que envelhecer não precisa ser sinônimo de deterioração, mas será se continuarmos ignorando o que nosso corpo e mente tentam nos dizer. Porque o que não se vê, também mata. E se você entender isso a tempo, pode mudar seu destino, pode prolongar seus anos, mas sobretudo, pode prolongar a qualidade desses anos. Pode recuperar energia, alegria, movimento. Pode voltar a sentir que cada dia importa. Nos próximos minutos vou compartilhar 5 verdades que todos deveríamos saber ao ultrapassar a barreira dos 75 anos. E se você ainda não chegou lá, melhor ainda. Porque terá a chance de prevenir, se preparar, escolher diferente. Prometo que o que vai ouvir aqui pode fazer uma diferença real na sua vida, ou na vida de quem você ama. Mas antes de começar, quero te conhecer melhor. Quantos anos você tem? De onde do mundo você está nos assistindo? Me escreva nos comentários. Vou adorar saber de onde compartilhamos este momento. Por muito tempo pensamos que o corpo se desgasta só por causa da idade. Que as dores, a fraqueza, a falta de energia fazem parte natural do envelhecimento. Mas isso não é totalmente verdade. Um dos maiores inimigos da nossa saúde, e um dos mais silenciosos, é algo que fazemos todo dia. Ou melhor, algo que deixamos de fazer: mexer-se. O sedentarismo não é só falta de exercício. É um estilo de vida que vai se instalando devagar, disfarçado de descanso, conforto, prudência. E sem perceber, nos tornamos reféns do nosso próprio corpo. Quando deixamos de nos mexer, o corpo começa a se apagar. Literalmente. Os músculos perdem força e volume. Os ossos enfraquecem. O sangue circula com dificuldade. O coração fica menos eficiente. E o que é pior, o cérebro também começa a se deteriorar. Porque mover-se não é só questão física. É uma necessidade também para a mente, para a memória, para o humor. Lembro da história do Sr. Ernesto, um homem de 83 anos que morava sozinho. Sempre foi independente, forte, ativo. Caminhava até o mercado, cuidava do jardim, varria a calçada. Até que um dia tropeçou no corredor e caiu. Não quebrou nada grave, mas o susto foi tão grande que desde então parou de sair sozinho. Prefiro ficar quieto a cair de novo, me disse uma vez. E fez isso. Ficou quieto. Primeiro parou de ir ao mercado, depois ao jardim, depois nem saía do quarto. Em poucos meses, o corpo mudou. As pernas incharam, perdeu massa muscular, a coluna curvou. Começou a usar bengala, depois andador, e em 1 ano, cadeira de rodas. Não foi a idade que o deixou imóvel. Foi o medo e a falta de movimento. E esse não é um caso isolado. Todos os dias milhares de idosos entram nesse ciclo. O corpo dói, então evitamos nos mexer. Mas quanto menos você se mexe, mais dói. E assim se forma um círculo vicioso que te prende. O importante aqui não é fazer exercício como se tivesse 20 anos. Não é ir à academia nem correr maratonas. É mexer-se um pouco, todo dia. Andar pela casa, subir e descer escadas devagar. Esticar os braços ao acordar.
fazer círculos com os tornozelos, levantar uma lata como se fosse um peso, colocar música e dançar no ritmo. Tudo conta. Mexer-se um pouco todo dia é melhor que fazer exercício intenso uma vez por mês. Seu corpo não precisa de perfeição. Precisa de constância. O movimento é vida, e quando você perde isso, começa a perder todo o resto: equilíbrio, energia, independência, confiança, até a memória. Então, antes que seja tarde, pergunte-se: como você pode se mexer hoje, mesmo que um pouco? Que parte do seu corpo está pedindo para ativar? Porque se você não fizer, ninguém fará por você. E o que não se usa, se perde. Você já sentiu que se mexer está mais difícil que antes? Ou conhece alguém que parou de se mexer por medo ou costume? Conte-me nos comentários. Estou lendo cada história com atenção. Por muitos anos comer era simples. Café da manhã, almoço, jantar, pão, arroz, carne, um pouco de doce depois do café. Nada parecia demais. Nos sentíamos bem. E quando algo não caía bem, bastava uma soneca ou um passeio para compensar. Mas tem algo que ninguém nos explica quando completamos 70. Nosso corpo já não é o mesmo. E continuar comendo como se fosse, pode ser um erro fatal. Com a idade, o metabolismo fica mais lento. Muito mais lento. O que antes se digeria em poucas horas, agora demora o dobro. O que antes se queimava sem esforço, agora se acumula. E o que antes tolerávamos, agora pode inflamar, fazer reter líquidos, aumentar a pressão ou alterar o açúcar no sangue. Mas claro, seguimos comendo como se nada tivesse mudado. Conheço a história da Teresa, uma mulher encantadora, cheia de energia, com 76 anos. Sempre saudável, nunca teve grandes problemas médicos. Sua dieta era a mesma de sempre: pão pela manhã, arroz ao meio-dia, algo doce à tarde e um bom jantar com carne e batatas. Mas um dia começou a se sentir cansada. Depois vieram as tonturas. Depois, o inchaço nas pernas. Foi ao médico achando que era passageiro e saiu com um diagnóstico claro: pressão alta, níveis perigosos de açúcar e inflamação generalizada. Tudo, sem ter mudado nada. Essa foi a chave. Não tinha mudado nada. E esse foi o problema. A partir dos 70, o corpo precisa de alimentação diferente. Não é comer menos, é comer diferente. Menos sal, porque os rins já não filtram igual. Menos açúcar, porque a insulina já não age como antes. Mais proteína, porque perdemos músculo com facilidade. Mais fibras, porque o intestino fica lento. Mais água, porque a sede diminui mesmo quando o corpo precisa igual ou mais. E algo fundamental: porções menores. Porque o corpo já não precisa de tantas calorias, mas precisa de mais nutrientes. O grande erro é pensar que porque algo funcionou por décadas, continuará funcionando. Mas o corpo envelhece, muda e pede novas formas de cuidado. E sabe o que é? Comer diferente não significa comer mal. Um jantar leve pode ser delicioso. Um café sem pão pode saciar do mesmo jeito. Um almoço sem fritura pode dar energia sem peso. O que exige é atenção. Porque não basta comer por costume. Tem que comer com consciência. Ouvir o corpo. Ver como reage a certos alimentos. Sentir se algo incha, cansa ou adormece. Boa alimentação depois dos 70 não é luxo. É necessidade para viver bem. Para evitar quedas. Para manter a mente clara. Para prevenir doenças silenciosas que não avisam até ser tarde. Então pergunte-se: você ainda come igual aos 40? Percebe que certos alimentos agora caem diferente? Talvez seja hora de ajustar o cardápio. Não como castigo, mas por amor próprio. Porque cuidar da alimentação não é só saúde. É uma forma de dizer a si mesmo: ainda estou aqui e quero continuar. Conte-me nos comentários.
Qual foi a maior mudança alimentar que você fez com os anos? E qual é a mais difícil? Estou lendo suas respostas com muita atenção. Tem algo que ninguém te conta quando você se aposenta. O relógio não para de tocar, mas o sentido dos dias começa a desaparecer. Durante décadas, você teve uma rotina, um horário, gente que contava com você, reuniões, tarefas, decisões, ligações. Mesmo nos dias ruins, você sabia que era necessário, que sua presença tinha peso no mundo. E depois, um dia, tudo para. Lembro da história do Sr. Manuel. 78 anos. Trabalhou a vida toda como eletricista. Era aquele tipo que sempre tinha ferramentas no bolso, pronto para consertar o que fosse. Sempre ocupado. Sempre útil. No dia da aposentadoria, comemorou sorrindo. Agora vou descansar, disse. Mas o descanso durou pouco. A primeira semana foi tranquila. Na segunda, já não sabia o que fazer com tanto tempo. Começou a levantar tarde. Ficava de pijama até o meio-dia. Olhava a TV sem prestar atenção. Ninguém ligava pedindo ajuda. Ninguém o esperava. Ninguém precisava dele. E a saúde começou a piorar. Não por doença, mas por algo mais difícil de ver. A mente começou a se apagar. O que antes era um homem vivo, com mãos firmes e voz forte, ficou silencioso. Apagado. Como se a vida tivesse ido embora por dentro. Porque quando a mente não tem propósito, envelhece mais rápido. Não é só se manter ocupado. É ter uma razão. Uma pequena motivação que dê estrutura ao dia. Uma rotina que te faça levantar não só por levantar, mas porque tem algo a cuidar. Algo que importa. A ciência confirma. Estudos mostram que idosos que têm um propósito, por mais simples que seja, vivem mais, têm menos risco de demência e enfrentam melhor dificuldades físicas. E esse propósito não precisa ser grandioso. Pode ser cuidar de uma planta, preparar o café para alguém, ligar para um amigo, ler um capítulo de um livro toda manhã, escrever seus pensamentos num caderno, passear com o cachorro, ajudar alguém. Qualquer coisa que te faça sentir que o dia tem um porquê. Porque a alma também precisa se alimentar. E essa alimentação é o sentido. Muitos pensam que a aposentadoria é o fim de algo. Mas não precisa ser assim. Pode ser o começo de uma nova fase. Diferente sim, mas não menos valiosa. O segredo é não deixar os dias ficarem invisíveis. Não se entregar à inércia. Não se contentar em esperar passar o tempo. Você ainda pode construir algo, do seu jeito, no seu ritmo, mas que seja seu, que te dê alegria, que te encha de orgulho. Então te faço uma pergunta. Você tem uma razão para levantar amanhã? Algo que te emocione, mesmo que pequeno? Se não tem, procure. E se tem, não largue. Há algo que não aparece nos exames de sangue, mas que pode ser mais letal que o colesterol ou a pressão alta. A solidão. E não falo de estar sozinho por um tempo. Falo daquela solidão que se instala na alma, que transforma os dias em silêncio e o silêncio em rotina. Vou te contar a história do Jorge. Jorge tinha 79 anos quando sua esposa Clara faleceu. Eles estavam juntos há mais de 50 anos. Eram inseparáveis. Faziam tudo juntos. As compras, as caminhadas, as refeições. Até discutir parecia mais vivo que estar separado. Quando ela se foi, Jorge ficou na casa. Mas era como se o mundo tivesse ido com ela. Nos primeiros dias recebeu visitas. Sua filha, seu neto, alguns vizinhos. Mas com o tempo, as visitas viraram ligações, e as ligações ficaram mais curtas. Até que um dia não houve mais ligações. Só o relógio, os móveis imóveis e uma televisão ligada para fazer companhia. Jorge parou de sair. Parou de atender. Parou de falar. Quando finalmente alguém foi procurá-lo, o encontraram em sua poltrona,
Não tinha morrido de infarto. Não tinha sofrido um acidente. Mas seu corpo tinha se apagado, pouco a pouco, sem motivo médico claro, como se a própria vida tivesse se desfiado em silêncio. Porque é isso que a solidão faz. Não grita, não avisa, só apaga. Estudos médicos recentes confirmam: a solidão crônica em pessoas idosas está associada a um aumento real do risco de doenças cardíacas, demência, depressão e até morte prematura. Sim, morte prematura. É sério assim. Mas por que isso acontece? Porque o ser humano não foi feito para se desconectar. Nosso corpo precisa de contato, conversa, companhia. A mente precisa se sentir vista. O coração precisa se sentir útil, amado, escutado. Quando ninguém fala com você, o cérebro começa a apagar. Quando você não espera ninguém, o corpo para de se preparar. Quando você não faz parte de uma rede, o sistema imunológico enfraquece. Literalmente. E o mais triste é que muitas vezes não se trata de ter centenas de pessoas ao redor. Basta uma. Uma pessoa que te escute. Uma conversa que te faça sentir que o dia teve sentido. Uma mensagem. Um cumprimento. Um café compartilhado. Não se trata de estar cercado por multidões, mas de ter ao menos um laço que te mantenha conectado ao mundo. Uma voz que te lembre: você ainda está aqui, e alguém se alegra por isso. Por isso, se você está passando por uma fase de isolamento, não se feche mais. Pegue o telefone. Saia para caminhar na mesma hora todos os dias e cumprimente o padeiro. Junte-se a um grupo, mesmo que seja por curiosidade. Às vezes, o mais difícil não é fazer o primeiro contato. É lembrar que você ainda precisa dele. E se conhece alguém que vive sozinho, dê você esse primeiro passo. Não para salvar sua vida, embora talvez salve, mas para lembrar que ele não está sozinho no mundo. Hoje quero te perguntar: você tem alguém com quem falar todos os dias? Quem é essa pessoa que te escuta sem pressa? Se há algo mais perigoso que uma doença, é uma ideia. E a mais tóxica de todas soa assim: para que tentar? A resignação é um veneno que não mata de repente. Mata devagar, sem você perceber. É aquela voz que diz: já estou velho, não posso mais mudar. Já vivi o que tinha que viver. E essa voz, se você escuta muito tempo, começa a convencer. Você já percebeu como muitos idosos param de tentar? Não porque não possam, mas porque acreditam que não vale a pena. Que não faz sentido aprender algo novo. Que não adianta começar a se mexer se já estão cansados. Que ninguém os escuta. Então é melhor ficarem calados. E então, embora o corpo ainda tenha vida, a alma começa a se apagar. Mas hoje quero te contar uma história diferente. Carmen tem 83 anos, viúva há 5. Nunca foi muito ativa e por um tempo caiu nessa mesma armadilha da resignação. Passava os dias entre o sofá, a televisão e algumas ligações ocasionais. Até que um dia, por conselho de uma amiga, decidiu fazer algo que não fazia há décadas: sair para caminhar. No primeiro dia caminhou apenas 3 ruas. Suas pernas doíam, o ar faltava, queria desistir. Mas no dia seguinte, saiu de novo, e no outro, cada vez um pouco mais, no seu ritmo, sem pressa, mas sem pausa. Após 3 meses, não só caminhava sem cansar, como estava de melhor humor, dormia melhor e tinha recuperado uma força que achava perdida para sempre. Seus médicos estavam surpresos, sua família, emocionada. E o mais lindo, Carmen voltou a rir como fazia anos não ria. Um dia, alguém lhe perguntou: por que você começou a caminhar a essa idade? E ela respondeu com um sorriso: porque ainda não estou morta. Essa frase, simples mas poderosa, resume tudo. Porque você não morre quando o coração para de bater. Você morre quando para de buscar, de aprender, de se mover, de se entusiasmar,
quando se convence de que não pode mais. A resignação envelhece mais que o tempo. Ao contrário, cada dia que você faz algo novo, por menor que seja, seu corpo e sua mente recebem uma mensagem clara: ainda estamos vivos. E essa mensagem desperta algo dentro de você. Algo que estava adormecido, mas não morto. Pode ser algo tão simples como aprender uma receita nova, caminhar alguns minutos a mais, ler um livro diferente, plantar uma flor, ligar para alguém que não ouve há anos, escrever uma carta. Cada pequeno ato de movimento, conexão, curiosidade, é um ato de vida. Não importa se você tem 70, 80 ou até 90 anos. O corpo é mais sábio do que pensamos. Adapta-se, fortalece-se, reanima-se. Mas precisa que você dê o sinal. Então, se hoje você se pegou dizendo já é tarde, faça um favor. Troque por ainda há tempo. Porque enquanto estiver respirando, ainda pode começar. E agora quero saber de você. Qual é aquela coisa pequena que você gostaria de tentar esta semana? Não importa o quão simples pareça. Escreva nos comentários. Porque colocá-la em palavras já é um primeiro passo. Depois de tudo que falamos, da imobilidade, da alimentação errada, do isolamento, do abandono emocional, da resignação, talvez você sinta algo dentro de si que despertou. Uma pergunta, uma faísca, uma possibilidade. E se eu ainda puder fazer algo? A boa notícia é esta. Sim, você pode. E não precisa de grandes revoluções. Só precisa de pequenos compromissos repetidos com constância e carinho. Porque o corpo não pede perfeição. Pede intenção. Hoje quero compartilhar com você 5 ações simples que você pode começar hoje mesmo para prolongar não só seus anos, mas principalmente a qualidade desses anos. Primeiro, mova-se todos os dias, mesmo que um pouco. Não precisa correr uma maratona, mas seu corpo precisa saber que ainda está em uso. Ande dentro de casa, se não puder sair. Suba e desça as escadas algumas vezes, se sentir com forças. Estique-se ao acordar. Dê voltas no jardim. E se tiver mobilidade reduzida, mexa os braços, o pescoço, os tornozelos. Tudo o que puder. Lembre-se, um corpo em repouso constante começa a esquecer como se mexer. Mas um corpo que se mexe um pouco todo dia, lembra e se fortalece. Segundo, comece a comer para a sua idade, não para suas lembranças. Não se trata de parar de comer. Trata-se de comer diferente. Seu corpo agora processa tudo mais lentamente. O açúcar se acumula mais rápido. O sal afeta mais sua pressão. E a proteína é mais necessária que nunca para manter seus músculos. Faça pequenas mudanças. Mais verduras frescas, menos pão branco, mais água, menos refrigerantes, mais caldos naturais, menos frituras. E se puder, converse com um nutricionista especializado em idosos. Você ficaria surpreso com o quanto pode se sentir melhor em poucas semanas. Terceiro, conecte-se com alguém, mesmo que seja só uma pessoa. A solidão é uma epidemia silenciosa. Mas às vezes, romper ela não exige multidões. Ligue para um velho amigo, escreva uma carta, cumprimente alguém na praça, junte-se a um grupo de leitura ou atividade em sua comunidade. E se não souber por onde começar, comece cumprimentando alguém novo, mesmo que seja com um sorriso. Porque às vezes, a maior ponte se constrói com um oi. Quarto, estabeleça micro-objetivos. Um dos maiores erros ao querer melhorar é estabelecer metas grandes demais. E quando não as alcançamos, nos frustramos e desistimos. Em vez disso, defina objetivos pequenos, muito pequenos. Hoje, caminhar 5 minutos a mais que ontem. Amanhã, experimentar uma verdura nova. Esta semana,
ligar para um sobrinho, ler 2 páginas de um livro, regar uma planta toda manhã. Pequenos atos, repetidos, se tornam grandes transformações e ainda dão sentido ao dia, uma direção, uma intenção. Quinto, cultive um hobby, qualquer um, mas que seja seu. Não importa se sabe pintar ou não, se seu bordado não é perfeito, se a música que aprende a tocar desafina. Importa que você goste, que te entretenha, que te conecte com você mesmo. Porque quando você tem um passatempo, o tempo se torna seu. E isso é vida. Talvez tudo isso pareça simples. E é, mas por ser simples, não é menos poderoso. Sua saúde, seu ânimo, sua vitalidade, não dependem de uma grande mudança. Dependem da soma de pequenas decisões, todo dia, em silêncio, sem que ninguém veja, mas que seu corpo, sua mente e sua alma sentem. Como dizia minha avó, não é preciso mudar o mundo em um dia, só começar mudando o passo que você dá hoje. E agora eu te pergunto, se você pudesse escolher uma única coisa para começar amanhã, o que seria? Escreva nos comentários. Porque quando você escreve, você se compromete. E quando você se compromete, dá o primeiro passo para uma vida mais longa, mais plena, mais sua. Agora que você já conhece essas 5 razões silenciosas que estão encurtando a vida de muitas pessoas idosas, é normal que surjam dúvidas. Na verdade, muitas dessas perguntas são as mesmas que eu me fiz. E que centenas de pessoas me fizeram sempre que falamos desses temas. Por isso, nesta parte, quero respondê-las, com calma, com honestidade e com um único propósito: ajudar você a romper essas crenças que te limitam e mostrar que nunca é tarde para se escolher de novo. E se eu tenho 85 anos, ainda vale a pena mudar algo? A resposta é simples: sim. Sempre sim. Conheço pessoas de 90 anos que caminham mais que quem tem 60. Já vi com meus próprios olhos mulheres de 83 que começaram a se alongar todas as manhãs e em poucas semanas pararam de sentir as dores que arrastavam há anos. O corpo não entende de idade, entende de uso. E quando você o usa com carinho, ele responde: eu prometo. Então, se você tem 80, 85, até 90 e está se perguntando se faz sentido começar, a resposta é: faz mais sentido do que nunca. E se eu não tenho energia para começar? Às vezes, a energia não aparece antes de fazer algo, aparece depois. Você não precisa estar cheio de força para começar. Só precisa fazer algo pequeno, muito pequeno. Levantar os braços 10 vezes. Mexer os pés enquanto está sentado. Dar uma volta no quarteirão. Ligar para alguém que te faça rir. O corpo e a mente se alimentam de movimento, conexão, propósito. E quando você dá o primeiro passo, mesmo que minúsculo, algo dentro de você se acende. Então, se hoje você está sem energia, não espere que ela volte sozinha. Provoque-a. Com algo leve, com algo seu. Não é melhor descansar nessa idade? Já não merecemos isso? Claro que sim. Descansar faz parte da vida. Mas uma coisa é descansar, outra é desistir. Descansar é recuperar forças. Desistir é parar de tentar. O ideal não é viver cansado, nem viver imóvel. É encontrar o equilíbrio, mover-se o suficiente para o corpo não enferrujar e descansar o bastante para a alma não se esgotar. O corpo em movimento envelhece melhor que o corpo que fica parado. Porque movimento é vida, e você continua vivo. E se eu já tenho doenças crônicas? Vale a pena?
mais do que nunca, porque uma condição crônica não impede você de viver melhor. Pede que viva com mais consciência. Uma pessoa com artrose pode caminhar devagar e se alongar. Uma pessoa com hipertensão pode mudar a alimentação e reduzir o sal. Uma pessoa com depressão pode começar a se reconectar com os outros, passo a passo. Não se trata de curar tudo. Trata-se de melhorar o possível. E acredite, sempre há algo possível. E agora, o grande mito. Depois de certa idade, não vale mais a pena se cuidar. Quem disse isso? Quem decidiu que ao chegar aos 70, 80 ou 90, não somos mais dignos de nos sentirmos bem? Isso é uma mentira perigosa. Uma mentira que roubou anos de vida de milhões de pessoas. Porque quando você acredita que não vale mais a pena, para de tentar. E quando para de tentar, começa a deixar de viver, mesmo que continue respirando. Vale a pena se cuidar aos 20, aos 40, aos 60 e aos 90. Porque vale a pena sentir-se bem em qualquer fase. E porque quando você se cuida, está dizendo à vida: ainda estou aqui, ainda me escolho, ainda quero estar presente. Então hoje, se você já se fez alguma dessas perguntas, ou se já acreditou em alguma dessas ideias, espero que esta parte tenha deixado algo claro. A idade não define sua capacidade de melhorar. O que define é sua decisão de começar. Sabe o que é o mais duro de tudo isso? Que muitas pessoas não morrem por doenças inevitáveis, mas por pequenos descuidos diários, por hábitos que se acumulam como gotas, e que com o tempo acabam afogando a vontade, a energia e a própria vida. Hoje falamos de 5 razões que estão encurtando a vida de muitos idosos sem que eles percebam. Primeiro, o excesso de imobilidade. Esse inimigo silencioso que chega disfarçado de conforto e acaba roubando sua força, agilidade e alegria. Segundo, continuar comendo como se o corpo não tivesse mudado. Ignorar que depois dos 60, o que antes nutria, agora pode intoxicar. Terceiro, o isolamento social. Porque sim, o coração também murcha quando não se sente querido, útil, escutado. Quarto, o abandono emocional. Aquele já não importa, que se instala pouco a pouco, até que a pessoa para de se olhar, se cuidar, se sentir viva. E por último, a resignação. Essa ideia venenosa de que já é tarde para mudar, melhorar, começar de novo. Mas me escute bem. A vida não se encurta por acidente. Muitas vezes, ela vai se apagando por abandono. Não por um golpe forte, mas por milhares de gestos pequenos que deixamos de fazer. Por não nos mexer, por não falar, por não ousar mudar algo, mesmo que seja pouco. Por isso quero deixar esse conselho. Não espere estar em crise para começar a se cuidar. O melhor dia para começar foi ontem. Mas sabe qual é o segundo melhor dia? Hoje. Hoje você pode dar um passo. Hoje pode mexer o corpo 5 minutos a mais. Hoje pode ligar para alguém e rir um pouco. Hoje pode mudar algo no seu prato, na sua rotina, no seu jeito de pensar. Não precisa de revolução. Precisa de decisão. E, sobretudo, quero te deixar com essa frase. Grave-a. Escreva se quiser. Repita toda manhã. Se você chegar aos 80, que não seja por sorte, que seja porque você decidiu. Porque se cuidar não é ato de vaidade, é ato de amor. Amor próprio, amor à vida, amor aos que te cercam. E agora, quero te convidar a refletir comigo. Com qual dessas 5 razões você mais se identificou? Tem alguma que você ou alguém que ama esteja vivendo? E o mais importante, o que você vai mudar a partir de hoje?
Conte-me nos comentários. Eu realmente quero te ler. Porque quando você compartilha, também inspira outros. E juntos, podemos viver mais anos. Mas acima de tudo, anos melhores. Obrigado por estar aqui. Obrigado por cuidar de você. Nos vemos no próximo vídeo.